Meus amigos e minhas amigas, inclusive virtuais, hoje nós vamos falar da Operação Lava Jato. A primeira coisa que deve ser falada da Operação Lava Jato é que ela envolve dinheiro público. É o meu dinheiro, é o seu dinheiro que paga toda a Operação Lava Jato. Então ela tem um custo público. E os juízes e promotores, né, que atuam lá, eles exercem uma função pública, né, e devem respeito ao cargo em que foram investidos. Então essa é a primeira observação a ser feita. Bom, uma outra questão que deve ser colocada é que a Operação Lava Jato ela surge como uma operação de combate à corrupção. Vamos ver se essa finalidade ela foi alcançada ou se foi desvirtuada aí e houve uma apropriação indevida de interesses privados se sobrepondo aos interesses públicos da sociedade. Bom, na atuação de um juiz, ele deve condenar os culpados e corruptos devidamente na forma da lei e do processo penal e absolver os inocentes. Essa é a função que deve ser exercida. E o que nós notamos na Operação Lava Jato é que isso não vem acontecendo, né? Então você tem diversos casos de denúncia de políticos que são denunciados e não houve e não há qualquer apuração pela Operação Lava Jato e pelas autoridades competentes e responsáveis por essas apurações, o que é uma coisa indevida. Não cabe ao agente público decidir quem ele vai apurar a denúncia ou não. Ele é obrigado, tendo a denúncia, de fazer essa investigação e essa operação. Como ele também não pode condenar um inocente. Então isso também já seria um desvio. Então a Lava Jato claramente hoje não é uma operação de combate à corrupção. Ao contrário, o que se observa hoje na Operação Lava Jato, na medida que aquelas autoridades públicas fazem uma opção, uma escolha por interesses privados, porque se o juiz responsável pela Operação Lava Jato, ele vai escolher qual partido ele vai investigar ou não. Por exemplo, no começo da Operação Lava Jato, apesar de todas as gravações existirem em relação aos políticos de todos os partidos, claramente houve uma seleção de tudo que se referia aos políticos do PT, a presidenta Dilma, até o impeachment da presidência Dilma sem crime de responsabilidade. Ou seja, então advogou-se interesses partidários ali, né? De apuração de crimes que eram do PT e deixou de lado outros partidos como PP, PSDB, PMDB e outras siglas. Então deixou-se de fazer a questão do interesse público para interesses privados, porque interesses partidários são interesses privados. Então podemos dizer que ao assim fazer, ao assim agir a Operação Lava Jato, ela é a pior corrupção que pode existir numa sociedade, né? Porque o juiz ele deve ser imparcial. A partir do momento que existe qualquer parcialidade da justiça, como resta comprovado aí por esses fatos, isso já é a pior corrupção que pode existir numa sociedade, porque há um desvio de finalidade ali, é um abuso de poder. O juiz ele não pode se apoderar para fazer valer os seus interesses privados, né? Então isso é um aspecto muito importante. Então hoje todos que lutam pela defesa da democracia, do Estado Democrático de Direito, devem fazer um combate veemente à Lava Jato, porque a Lava Jato
distorceu a sua finalidade, que seria combater a corrupção, para escolher a quem processar e a quem julgar. E este não é o papel da Lava Jato. Bom, outra questão aí importante, como é uma operação que mexe com assuntos estratégicos da soberania do Estado brasileiro, ela não poderia vazar informações para outros organismos internacionais de outros países e cooperações. E o que se vê não é isso. É como se diz popularmente, roupa suja se lava em casa. Então, a partir do momento que são entregues informações estratégicas da soberania do Estado brasileiro para outro país ou outros países, outros órgãos de investigação internacional, obviamente que existe uma fragilização de toda a soberania nacional que apenas poderia ocorrer com autorização expressa, né, no Congresso Nacional e das instâncias deliberativas para esse fim, o que não ocorreu também. E de forma muito suspeita, o juiz Sérgio Moro e outros integrantes da Lava Jato recebem prêmios, muitos prêmios e homenagens nos Estados Unidos em razão desta operação aqui no Brasil. Recebe mais prêmios do que agentes da CIA e do FBI americanos. Revelando, como disse o jurista Fábio Conder Comparato, as suspeitas, né? Esse brilhante jurista suspeita que o Sérgio Moro seja um agente facilitador dos interesses aí americanos. Então isso é uma outra grave razão para que seja combatida essa operação no Brasil. Então, se a operação na Lava Jato ela não é uma operação de combate à corrupção, o que é a Operação Lava Jato? Eu acho que hoje a melhor definição da Operação Lava Jato seria de ser um partido político. É um partido político. E onde que você vê que a Operação Lava Jato é um partido político? Ou seja, tem claramente um interesse político. Você vê que todas as investigações da Operação Lava Jato, ela é feita conforme o calendário eleitoral. E, como todo partido político, ele tem uma conotação, um viés. O viés da Operação Lava Jato é claramente um viés de extrema direita. Então você vê que, conforme se aproximam das eleições, começam as investigações e as denúncias em consórcio, em conluio com a grande mídia empresarial, para atacar aqueles partidos considerados de esquerda no Brasil, que tem o maior partido considerado de esquerda no Brasil, o PT, e ver que as denúncias e as investigações apenas ocorrem com esse partido. Em mais de 4 anos de Operação Lava Jato, nenhum político do PSDB, por exemplo, foi preso, apesar de fartas e amplas denúncias. Então isso é uma prova clara que a Lava Jato é um partido político. E por que um partido político de extrema direita? Porque ela fomenta todo um conteúdo ideológico. E tanto isso é verdade que a esquerda no Brasil passou a ser centro, na verdade, o centro passou a ser direita e a direita passou a ser extrema direita. E toda essa propalação de ódio, essa pregação de ódio que foi feita no Brasil, candidaturas de extrema direita, candidaturas extremistas, que estariam confinados a 1, 2%, hoje alcançam a casa até de 15%, né? Demonstrando que aquela direita foi para a extrema direita. Então, e hoje você vê a esquerda, os partidos de esquerda, lutando em defesa da democracia, defesa do Estado democrático de direito, de respeito à Constituição, em função do regime de exceção em que vivemos. Então, isso também é uma prova de que a Lava Jato é um partido político e um partido político de extrema direita. Bom, fora isso, existem denúncias graves de corrupção ali na Lava Jato.
feitas até pelo advogado Tacla Duran. Ele levou uma série de comprovantes, seja de pagamentos, né, que ele realizou, e apareceu isso em imposto de renda, né, de um amigo do Sérgio Moro, sócio da mulher do Sérgio Moro, da Rosângela Moro, que é o advogado Zuculotto, e não houve uma apuração. Ele fez denúncias graves de venda de sentenças, de redução de pena, e tem o exemplo, por exemplo, do Alberto Youssef, que foi condenado a 121 anos pelo juiz Sérgio Moro e depois teve a redução para 3 anos. Né? Ou seja, então é algo que realmente não há uma explicação razoável para esse tipo de redução de pena desta maneira, né? Então, afora essas denúncias, nós vemos que claramente o papel da Lava Jato, e a sociedade tem que cobrar isso, tem que exigir disso. O papel da Lava Jato é a de prender os culpados, os corruptos, e absolver os inocentes. Agora chegou a decisão da ONU, né, da Organização das Nações Unidas, concluindo que o ex-presidente Lula não tem um processo imparcial, né? Ou seja, a visão hoje no mundo é que o judiciário brasileiro seria o que chamado pelo jurista de tribunal canguru, ou seja, um tribunal que não julga com imparcialidade, ele julga conforme uma ordem superior. E com base nesta ordem superior, aquela pessoa que está sendo julgado, não importa se inocente ou culpado, será condenado. Então foi o que ocorreu com o caso do ex-presidente Lula, onde mesmo sem provas, mesmo sem nenhuma prova, apenas com algumas denúncias depois de pessoas ficarem presas durante meses e anos e só poderem sonhar com a tão almejada liberdade mediante uma denúncia direcionada, né? Apenas desta forma que foi concluída pela condenação do ex-presidente Lula. Então, não é a função de um juiz condenar um inocente. Então, isso tem que ser denunciado. Qualquer injustiça deve indignar qualquer brasileiro, ou seja, qualquer injustiça que seja cometida, principalmente por aquele que deveria zelar pela aplicação da lei, o que também não está ocorrendo no Brasil. Bom, e o que nós percebemos também, que toda essa ação da Operação Lava Jato, ela atende ao interesse totalmente entreguista das riquezas nacionais, porque houve a paralisação de obras, a paralisação da economia, desmonte de uma série de setores, como setores do petróleo e gás, do projeto nuclear, da aviação civil, ou seja, da construção civil, da engenharia civil, e que isso propiciou a entrega, né, não só do desmonte da indústria nacional, da paralisação da economia, com o crescimento do desemprego, da fome, da miséria, em escada galopante no país, como favoreceu a grupos estrangeiros aqui no Brasil. Então vemos que, ao que parece, ao que tudo indica, esta Operação Lava Jato, ela é tramada e direcionada de fora para dentro do país, para atingir objetivos externos ao país. Uma política entreguista que atenta contra a soberania nacional. Então, hoje, todo brasileiro consciente deve denunciar a Operação Lava Jato, porque ela comete deslizes que são muito graves, como
deixar de apurar muitos dos políticos denunciados, condenar inocentes e atentar gravemente contra a soberania nacional. Então é essa a mensagem, meus amigos, que lutamos pela democracia, pelo Estado democrático de direito, né? E pela afirmação da justiça, da imparcialidade dos juízes. Temos que suspeitar de tudo isso. Temos que entender que talvez, como muitas ONGs estejam denunciando aí, esta Operação Lava Jato tenha todo um dossiê de políticos, né, de agentes públicos, seja do judiciário, do legislativo ou do executivo, para uma forma de chantagem, para atender objetivos entreguistas de entrega da defesa nacional, né? E até onde essas chantagens estão sendo realizadas, estão sendo feitas e de que forma o patrimônio nacional está sendo entregue. Então são coisas que os brasileiros têm que lutar para defender as riquezas do Brasil e que isso tem que ser apurado, isso tem que ser colocado em pratos limpos e que realmente exista o combate à corrupção no Brasil e não que o suposto combate à corrupção no Brasil seja usado apenas para a perseguição de políticos e a absolvição de corruptos e a entrega das riquezas nacionais a grupos estrangeiros e a países estrangeiros. Então, é essa que hoje é uma tarefa que está colocada para todos os brasileiros. Muito obrigado e até a próxima.